E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, promete muita polêmica para depois do Carnaval. Já disse que não vai pôr em votação o casamento gay e ameaça criar o Dia do Orgulho Hétero. Com a certeza de quem controla a pauta da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha não deixou margens para a negociação. Evangélico avisou logo ao governo que não aceitará votar a união civil entre pessoas do mesmo sexo e deve apoiar o projeto de lei que define família como um núcleo formado apenas por um homem e uma mulher. E ainda ameaçou criar o Dia do Orgulho Hétero. Uma besteira. Eu acho uma bobagem, sinceramente. Eu acho que tem tanta coisa importante para eles pararem, prestar atenção e fazer pela população do que ficar inventando. Eu acho que eles têm que deixar as pessoas constituir a família do jeito que eles quiserem. As convicções morais do presidente da Câmara dos Deputados causam polêmica, mas estão longe de ser o principal ponto de atrito entre Dilma Rousseff e Eduardo Cunha. O governo brasileiro tem um enorme desafio de vencer a crise econômica cortando gastos, mas enfrenta a resistência de deputados que querem trocar a governabilidade por verbas na forma de emendas parlamentares e cargos de confiança. Sob a direção de Cunha, a Câmara já aprovou o chamado orçamento impositivo. Pela regra, o governo é obrigado a destinar 1,2% do orçamento do ano anterior para as emendas dos parlamentares. Somente este ano, isso significa 9,7 bilhões de reais. Eu creio que nós vamos atravessar, pelo menos esse primeiro ano de governo, e encontrar uma saída fiscal relativa, não a ideal, mas a possível com os atores que estão aí. Outra dificuldade é a reforma política. Eduardo Cunha conseguiu colocar na presidência da comissão que vai tratar do assunto um parlamentar da oposição. Rodrigo Maia, do Democratas, irá comandar os trabalhos de um assunto considerado fundamental para o Planalto e o PT. Será uma reforma política com um cunho demagógico. Na forma, atende aos interesses e reclamos da sociedade civil por mudança, mas não vai significar o aprofundamento e o aperfeiçoamento da democracia. Olha, essa questão aí do Eduardo Cunha está gerando muita polêmica aqui nas redes sociais. Então, tem gente apoiando, como a Vânia, que diz sou hétero e quero meu dia, isso é pecado, e tem gente achando um absurdo, né? Porque não criam o dia do político honesto. Foi o Edson que disse isso. Eu acho rapidamente o seguinte, quer dizer, acho que de um lado, bem, primeiro acho que tem três questões colocadas na reportagem que são distintas, né? Acho que a primeira questão é esse projeto do Dia do Orgulho e tal, isso é uma enorme bobagem e tal. Qualquer orgulho, eu acho que nós estamos começando a dividir o Brasil em questões étnicas, de opção sexual, etc, e tendo feriados ou datas de orgulho de A, de B, de C, de D, então acho isso uma enorme bobagem e tal. Isso não significa que as questões no campo da moral, tal, não tem de ser discutida abertamente, que o mundo mudou, o Brasil mudou, etc. Tal. Então, isso é uma coisa. Agora, essa questão de todo dia, cada hora, dia de orgulho A, B, C ou D, daqui o dia de orgulho de ser santista, ser flamenguista, tal, isso é uma enorme bobagem. E esse projeto, especificamente, essa proposta de projeto, não sei se chega a ser um projeto, é uma bobagem. Agora, a segunda parte da matéria trata de questões que são absolutamente distintas em relação à primeira, ou seja, né, a questão do orçamento impositivo é fundamental. O legislativo no Brasil é muito dependente do executivo. Nós temos três poderes que são autônomos, independentes, mas que estabelecem uma harmonia entre si. No Brasil, nos últimos 20 anos, o legislativo é um apêndice do poder executivo. E no caso do poder federal, o Palácio do Planalto tem no Congresso Nacional o seu puxadinho. Portanto, eu acho que você tem um orçamento em que os deputados aprovem suas emendas, 50% delas, vale lembrar, para a saúde. Desse conjunto, 50% é para ser gasto em saúde, é o que a gente sempre fala e é o que está no chamado orçamento impositivo. E isso você acaba, Andressa e Assis, com uma negociação tenebrosa, que eu só libero a sua emenda se você votar na minha proposta. Acabou isso. Então, isso é uma vitória do Legislativo, ao contrário da leitura petista, que no fundo é essa, porque você tira poder da presidente num momento de enorme crise política que vive o país, e ela precisa desse chicote para impedir, por exemplo, uma CPI. Então, uma vitória legislativa. E terceiro e por último, a questão referente à reforma eleitoral. Mais do que a reforma política, é uma reforma menor, é uma reforma eleitoral. E essa reforma eleitoral tirou das mãos do PT, e isso é fundamental, fazer uma reforma eleitoral com aqueles que patrocinaram o maior desvio de recursos da história da humanidade, é um absurdo, é colocar o bode na horta. E que horta, hein? Horta de
bilhões. Portanto, quando o Eduardo Cunha passou isso para o Rodrigo Maia, que vai ser o presidente da comissão, é simplesmente uma comissão, é uma derrota do PT. E o que eles vão fazer é estigmatizar o Eduardo Cunha até ele terminar o mandato dele. Agora, uma coisa importante, né? Porque tudo indica que o Eduardo, ele está chegando como que não é um trator, ele está com vontade de trabalhar, né? E a Câmara, ela ficou durante muito tempo, digamos, simplesmente servindo o Planalto. E, de repente, ele está quebrando uma série de vícios que existiam ali naquela casa. Então, isso é importante, né? Quer dizer, o cara está vindo com vontade de trabalhar, de limpar o que estava sujo. Agora, realmente, também não dá para ficar criando bobagem, dia disso, daquilo e tal, porque senão vão faltar dias para tanta besteira, né? Nossa, só para encerrar esse assunto ainda, aí no dia disso, daquilo, sim, o Dermival Silva, o dia do político honesto, não encheria uma Kombi. Talvez um táxi.